E o Por Elas está de volta, nova temporada. E esse programa você também pode assistir porque ele já estreou com a Letícia, com a Isabela Nunes e a Thalita Tainã, mas hoje é comigo. E nessa nova entrevista que eu estou aqui com você exclusiva, eu estou aqui com a ex-primeira-dama, Elizabeth Valeico. Seja bem-vinda. É um prazer estar aqui com vocês e, assim, saber que eu fui escolhida para estar aqui com você num tema tão profundo para mim, que é mulheres que inspiram, né? Histórias que transformam. Histórias que transformam. Eu vejo você com a sua filhota, a Letícia. Eu admiro muito vocês, sempre admirei pela garra de vocês, pela resiliência de vocês estarem aqui sempre. E eu acho que esse programa tem muito a agregar a todos nós mulheres, sabe? A gente precisa se ajudar, a gente precisa ser vista de uma maneira diferente, até pelas próprias mulheres, porque, Érica, eu observo que muitas das vezes as próprias mulheres são contra, entendeu? Alguma posição que você esteja. E a gente vai falar sobre o Por Elas e eu quero saber quem é Elizabeth Valeico. Você não é apenas uma ex-primeira-dama, você tem uma história, você é arquiteta, você é urbanista. E aí eu quero saber como foi que você chegou em Manaus. Quero saber um pouco da sua história, né? Eu sou ex-primeira-dama, é um nome assim esquisito, né? Primeiro que essa questão de primeira-dama nunca me caiu muito bem, sabe? Não a posição, porque foi uma posição, um cargo que eu tive ao lado do meu marido que me deu oportunidade para ajudar muita gente. E conhecer melhor, sabe, o povo do Amazonas, as mães, as mulheres. Então eu vejo muito por esse lado. Mas quem é Elizabeth? Meu nome é Elizabeth, eu sou filha de Roberto e Elizabeth, tenho 5 irmãos, sou mãe de 5 filhos, todos de parto normal, é bom, eu tenho orgulho de falar isso. Tenho 3 netos, sou arquiteta, sou esposa do Arthur Virgílio, ex-prefeito de Manaus, mas, acima de tudo, eu sou uma mulher com sentimentos, uma mulher que passei por muitas provas, não diferente de muitas que eu conheço, né? Mas dizer quem sou eu, que eu sou do Rio de Janeiro, mas eu tinha, quando eu vim para Manaus, 20 e poucos anos? Não, acho que uns 30, já tinha 30. 31. E aí você veio para Manaus? Sim, aí eu vim para Manaus e chegando aqui eu me deparei com uma situação nada fácil. Assim, eu nunca tive medo e nem preocupação em lutar. A vida da gente, enquanto a gente tem saúde, sabe, tudo vale. E nesse momento eu arregacei minhas manguinhas e falei assim, bom, vamos trabalhar, né? E eu comecei a trabalhar aqui e graças a Deus criei meus 5 filhos. Eu sempre fui muito preocupada em dar bom estudo e boa alimentação e plano de saúde. Esse era assim, meu lema. Mas eu fui trabalhar e, graças a Deus, Deus tem me ajudado, sempre me ajudou muito. E com trabalho, com muita resiliência, eu consegui criar meus 5 filhos. E quando você chegou aqui em Manaus, você era do Rio de Janeiro, tinha, né, morado em outro lugar. Como foi essa relação com o Amazonas? Como foi essa relação com Manaus? Sentiu acolhida? Então, eu vou ser muito franca com você. Aliás, a verdade é uma coisa que meu marido até fala. A verdade ela é muito preciosa. Nem todos merecem, né? Mas eu não poderia deixar de ser sincera com você e com as pessoas que me assistem. E no primeiro momento, Érica, eu te confesso que não tinha um dia que eu não pensasse em voltar para o Rio de Janeiro. Sentia falta da família? Muita falta da família. O clima era diferente, era tudo diferente. Mas eu vou te falar, Manaus é uma cidade que você aprende a amar. Você se apaixona por ela e pelas pessoas, você aprende. Não é uma cidade que você chega e se apaixonar aqui, eu vou viver. Não foi isso. Até porque, pelo momento que eu também estava vivendo, com 5 filhos, a minha última filha é manauara, é Baré, que chama, né? Até os irmãos brincam. Olha! Barézinha, ela tem maior orgulho. E adora uma farinha, viu? Eu acho que tem alguma coisa no DNA de ser Baré, viu? A gente segura a farinha como manauara que não gosta de farinha, minha gente. Então é isso, aí a gente veio para cá. Eu tô falando isso, sim, senti essa dificuldade grande de estar aqui, porque é uma rotina que muda, porque final de semana todo a gente estava sempre numa praia, ou então ia para Teresópolis, sempre tinha outras opções. De repente aqui a gente não tinha tanta opção assim, né? Eu digo isso porque Arthur está sem mandato.
E mesmo assim, né, eu vejo vocês continuam em Manaus, né, vivem a vida de vocês mais em Manaus, viajam, que a gente vai acompanhando, né, um pouco também da agenda do Arthur, que ele tem feito live, mas eu vejo que vocês vivem a vida de vocês em Manaus. Vocês podiam já ter escolhido, não vou ficar mais em Manaus, né, mas estão aqui. Vou te falar, são raízes que a gente criou aqui muito, muito profundas, né? É difícil dizer que vai sair daqui. Inclusive, o Neto até recebeu proposta, agora em São Paulo, para ele trocar o título dele para outro estado, tanto São Paulo como Rio de Janeiro. Sabe o que ele fala para mim? Se eu fizer isso, é como se eu estivesse traindo Manaus. Sabe, ele tem um compromisso com Manaus, com o povo de Manaus, que eu admiro demais. E comigo também não é diferente. A minha filha nasceu aqui, eu tenho um carinho imenso por Manaus, pelas pessoas que vivem aqui, sabe, as pessoas que me conhecem de fato, Érica, eu criei um vínculo, são pessoas assim muito especiais. É um vínculo que eu já não tenho no Rio de Janeiro. Eu não tenho, o carinho e o amor que eu tenho pelas pessoas aqui não é o mesmo. Claro, fora a minha família. Eu criei aqui, foi aqui, minha raiz está aqui, não está em outro lugar. Então, quando a gente só fala de local, de lugar, tem muito lugar lindo, tem muito lugar que nós poderíamos sim estar, mas tem uma essência que comanda a nossa vida, né? Que é a essência do amor, da gratidão. Eu sou muito grata a Manaus, sou muito grata às pessoas que eu tive o prazer de conhecer aqui. Então é difícil chegar e falar, não, vai para outro estado. Eu posso até ir, passar um tempinho, mas voltar, mas minha casa é aqui. Vamos entender agora também um outro momento da sua vida, que é justamente quando você casa com o Arthur, né? E aí você se torna uma pessoa pública. Como é que foi essa situação, essa relação? Porque quando a gente fala que a mulher está com primeira-dama, mas as pessoas também elas querem saber qual é o outro lado desses bastidores, né? Porque você escolheu estar com o Arthur, mas você não escolheu vir para um cargo. Você tocou num assunto muito interessante, Érica. Eu sempre falei isso, sabe? Porque a gente cai de paraquedas num mundo desconhecido. E, de repente, vem um turbilhão de informação, de afazeres, de compromissos que você não está preparada. E, de repente, você tem que saber de tudo um pouco. É da saúde, da educação, é de tudo um pouco. E não só saber no conhecimento de fato, mas imagine, a gente recebia cônsul, ia para jantar e viajava. É uma demanda muito grande em muito pouco tempo. E naquele momento que eu conheci o Arthur e a gente resolveu morar juntos, estar juntos, eu não tinha noção do tamanho disso tudo, Érica. E eu te falo assim, eu não vou dizer que eu me arrependo, porque eu não me arrependo de nada na minha vida. Mas eu teria, talvez, me preparado melhor para estar nesse momento, porque não é fácil. Tem muita coisa boa, sim, Érica, mas tem muita coisa pesada, muita coisa ruim que vem junto, sabe? E lidar com o ser humano não é fácil, você sabe disso. E assim, da mesma maneira que eu falo para você que conheci pessoas maravilhosas, eu também tive o desprazer de conhecer um lado da política. Eu amo política, porque através da política a gente transforma vidas, a gente tem, é uma ferramenta que a gente tem em mãos que a gente pode fazer toda a diferença, não é verdade? Só que tem um lado da política muito sujo, sabe, Érica? E é sujo, eu falo, porque o que interessa é o poder e o dinheiro. Pensando na sua posição enquanto primeira-dama, como você bem colocou, veio uma série de responsabilidades e você assumiu o fundo, né, da Manaus Solidária. E aí eu lembro que o primeiro contato que eu tive com você foi numa coletiva na época, né, onde eu estava cobrindo pelo Manaus, e aí você tinha feito uma visita também, né, no Matias Maquiline, e ali você estava fazendo prestação de conta, e aí começou também um grande projeto, né, de urbanização aqui na nossa capital. Fala um pouco sobre esses projetos, sobre essas suas ações no fundo. Nossa, essas ações no fundo, eu vou te falar, foi um presente de Deus na minha vida. Você se identificou? Muito. Inclusive, quando o Arthur me convidou para fazer parte do Fundo Manaus Solidária, caiu assim como uma luva, porque ele exatamente tem tudo a ver com minha essência como pessoa. E eu não fiz isso somente quando era primeira-dama. Eu vou te relatar aqui, na época que eu tinha meu escritório de arquiteta, às vezes eu parava ali em frente ao cemitério, sabe onde tem o cemitério? Lembra que tem aqueles meninos que jogam bolinha? Eu fazia questão de parar lá, claro que eu levava uma esfirra, tem que levar alguma coisa atrativa para conversar com eles. Porque eu sempre tive curiosidade de entender por que faz um jovem estar ali, uma menina está ali, né? Porque não é questão de ser pobre. As pessoas têm essa ideia de achar que quem está na rua é só pobre. Não é verdade isso.
E ali eu me deparei, eu sentei lá com as esfias, ia lá, sentava lá, conversava com eles. Eu me lembro que eu falei com uma moça que ela estava sem falar com a mãe há muito tempo. E ela saiu do Salvador porque conhecia esse rapaz, estava apaixonada. E eu conversando com ela, convenci ela de ligar para a mãe dela para dar, olha mãe, eu estou bem. Depois que eu voltei lá, ela falou assim, olha, liguei para minha mãe com o olho cheio d'água. Quer dizer, e aí eu conhecer a vida, entender o outro, nem todo mundo tem tempo para isso, não é verdade? Nem sentimento. Porque hoje a gente está num mundo que a gente só pensa muito na nossa vida, né? Nossos filhos, nosso carro, nossa casa, nossa viagem. A gente tem que ter esse tempo para pensar no próximo, porque não é porque a gente é boazinha, é uma questão mesmo de humanidade. Eu acho que é um alimento para a sua alma. Você, quando faz bem para alguém, você não se sente bem? A outra pessoa que está recebendo, ótimo, mas para a gente que está dando, a gente recebe muito mais. E ali eu tive o Fundo Manaus Solidário, a gente conseguiu arrecadar um valor que a gente distribuía de 31 a 36 associações e entidades, né? E ali a gente tem criança com deficiência, criança com autismo, idosos, crianças violentadas, meninos do tráfico, meninos que, coitado, precisam de ajuda, pai e a mãe já não aguentam. Então a gente lida com uma série de problemas que estão aí na vida de todos nós e ninguém consegue perceber e não tem nem essa empatia de compreender. Estando na frente do Fundo Manaus Solidário, como é que você avalia, né, a sua gestão naquele período ali? Qual é o ponto que você mais diz assim, olha, isso aqui eu acertei? Érica, eu vou te falar, em relação ao Fundo Manaus Solidária, eu dei o melhor de mim, né? Então, o que vale é as pessoas julgarem. E eu acho que talvez o meu melhor possa ter sido pouco para outros, né? Mas eu te falo de coração, e eu dei tudo o que eu podia. Tem uma pessoa que chegou comigo em casa, antes de entrar para o fundo, disse, não faça isso, não entre, não entre em nada da prefeitura, siga com o teu escritório. Financeiramente, para mim, seria muito melhor ter meu escritório. Sabe, eu abri mão da minha profissão, estou há 8 anos praticamente, né, para realmente seguir, porque era uma questão de sentimento, não ser algo muito mais forte do que apenas me realizar como profissional, como arquiteta. Isso tudo eu acho lindo e dou um valor danado, é minha profissão que eu amo. Mas estar à frente do Fundo Manaus Solidária foi algo, por isso que você falou, você perguntou o que eu me arrependo? Se você tem algum arrependimento. Não. Ou algo que você disse, eu acho que eu poderia ter trabalhado nesse sentido. Talvez fazer a sociedade compreender a importância dessas entidades como braço da prefeitura. Porque, Érica, a mãezinha que está lá no Grande Vitória, ela já tem o que eu mais preciso, que é aquele coração imenso de querer ajudar. Só que ela não tem nada da parte burocrática, de poder receber recurso tanto da prefeitura ou do estado. Não entende nada, não sabe nem qual o caminho. E lá no Fundo Manaus Solidária, a gente conseguiu abrir portas para várias, não foram uma nem duas, foram várias. E não tinha essa coisa de lançar o edital e a pessoa ia lá com os papelzinhos dela, estava tudo errado, volta, não está errado. Não, está errado, mas olha, vamos fazer dessa maneira. E a gente fez um acordo de cooperação técnica com os contabilistas, com o Tribunal de Contas, porque era importante eles prestarem a conta, porque após o pagamento, 50%, a gente fazia a fiscalização do que estava sendo feito. E muitos não sabiam prestar conta, não tinham maldade, nada disso, não sabiam de fato. Então a gente ensinava a eles a fazer essa prestação para poder receber o restante. E não somente isso, não era só da prefeitura. A minha intenção é que eles pegassem tanto da prefeitura, o recurso da prefeitura, como do estado e federal. Porque se hoje eles atendem 20 crianças, eles podem atender 40 amanhã. E são braços nossos, porque é impossível a prefeitura abraçar todos os problemas que hoje a gente tem na cidade. Todas as mãezinhas que hoje pegam ônibus com crianças, às vezes de 10, 11 anos, com deficiência, sabe, com uma dificuldade danada. A gente não tem nenhum olhar para isso, nem tempo para isso. E essas pessoas nos ajudam muito. Então, dizer que eu me arrependo, eu não pude fazer mais, mas eu gostaria de fazer entender a importância disso. Se eu atendi 33, eu queria que eu tivesse 100 instituições sérias que ajudassem as outras pessoas, sabe?
Agora vamos falar sobre a Comissão Especial, né, de Paisagismo e Urbanismo. Fala um pouco para mim como foi fazer parte dessa comissão. Então, sabe o que eu observava? Manaus, a gente está no meio do Amazonas, né? Quase não tem verde aqui. Você concorda? É verdade. Né? Você vai em São Paulo, você vê aquelas vias com verde lindo. Isso me incomodava muito. Eu conversei com o Arthur na época, conversei com o secretário de obras e a gente criou um programa que toda obra que o Arthur fosse inaugurar, o paisagismo ele teria que existir. Seja numa obra pequenininha ou grande, mas o paisagismo tinha que existir. E isso foi abraçado por várias secretarias, não foi só da CEMIF, foi a CEMUSP, que é de limpeza. Então, isso foi muito positivo, tanto para as secretarias como para a própria cidade. Só que paisagismo requer o quê? Manutenção, né? Então, a ideia era dar o start, né? Porque a manutenção também não depende só do poder público, né? Depende também das pessoas. Eu acho que o amazonense, a gente precisa dar esse sentimento de pertencimento, das pessoas entenderem que aqui é a sua casa. Por exemplo, você está aqui, você não joga um lixo aqui, né? Aqui na sua sala. E a rua não é diferente disso, né? Se você está vendo lá um paisagismo todo arrumadinho, você arranca, você passa carro por cima. Imagina, vou dar um exemplo, na Ponta Negra, a gente tá o paisagismo lá toda bonitinha. Aí um rapaz bateu com o carro, acabou com o passeio, acabou com o paisagismo. O que aconteceu com o carro? Foi pro conserto, né? E quem que vai consertar lá? Ninguém? É aquilo. Dentre essas obras, quais são as obras que você podia destacar pra gente que foi feito? O Cassina ficou lindo lá. Cassina, ele tem uma serventia muito grande, né? Muito principalmente para os verde. empreendedores, né? Porque lá você pode agendar o co-work para poder fazer ali uma sala de reunião. Eu vejo assim muitos encontros também dos conselhos, né, que acontece lá no Cassina. É um ambiente gostoso, né? Eu acho você vê que muito tem muito bonito. verde lá. Você viu que lá tem muito verde. Tem praça, a gente fez muita praça. Tem uma praça de quem vai ali para a ponte que eu achei bem interessante, porque a gente tinha mania não, né? Mas a gente fazia o projeto de paisagismo, tudo de acordo de estar bonito ou não, né? Só que naquele momento a gente ia no local, eu pedia para a equipe no local e saber como era usado aquele espaço, ou então como gostariam que fosse usado, né? Aí alguns falaram assim, não quero verde, eu quero verde sim, mas eu quero zumba. Então você tem que fazer para zumba, senão vão estragar o verde, não é verdade? Então, essa sensibilidade de você poder escutar o povo, isso é muito gostoso. Não, mas olha, é o que eu mais amo, e o Neto também ama isso, é de você sentar no banquinho e escutar as reclamações, escutar os elogios, e escutar as histórias. É muito gostoso, gente. Acompanhando as suas redes sociais, e isso é coisa de bastidores mesmo, né? Eu vejo sua movimentação, você fala muito sobre a questão de bem-estar, né? Sobre o exercício, qualidade de vida, e começa nos bastidores a pergunta se você vem ainda para algum cargo político, se você viria para essas eleições desse ano como vereança. E aí, como é que tá os planos, Elizabeth? Não, esse ano eu não penso em vir para nada, eu realmente preciso organizar minha vida. Eu passei alguns anos ao lado do Arthur, me dedicando muito, mas muito mesmo, ao Fundo Manaus Solidária, a todos os interesses que é de responsabilidade nossa, né? Então eu preciso desse tempo realmente para organizar minha vida e estar ao lado do Arthur para ajudá-lo. Tem meus netos, tem meus filhos, graças a Deus eu tenho pais vivos e pouca atenção eu dei para eles. Isso me deixa assim, sabe quando você está devendo alguma coisa? Então eu queria ter mais tempo para estar com eles, sabe, Érica? Porque é minha base, é minha família. Sem família. Eu tenho 5 irmãos que eu falo com todos os dias, falo com todos os meus filhos todos os dias. Os netos já não falam todos os dias porque eles não têm paciência para falar no telefone, né? Mas eu queria esse tempo. E até porque o neto, ele é louco por política. Ele acorda e dorme falando de política. O neto não consegue, é assim, é política, política e política. Política. Se você vai para algum outro estado, é política. Vamos falar agora, né, sobre Elizabeth. O que é verdade, o que é mentira. Conta pra gente aí toda essa trajetória que eu venho acompanhando na rede social, que você tem se posicionado, se pronunciado acerca de alguns processos, né, acerca de algumas notícias que são ainda
propagada sobre você. E esse aqui é um espaço que as pessoas querem conhecer um pouco mais de quem é Elizabeth e quais são essas notícias, essas verdades e essas mentiras que falam sobre você. Pois é. Eu vou te falar uma coisa, Érica, é algo assim assustador quando você sabe quem você é, então eu não preciso falar para mim quem eu sou. Mas de repente você como figura pública, você vai para a rua, então você vai conversar com alguém e as pessoas não têm ideia, então formam uma imagem completamente errada a seu respeito. Quantas vezes eu vi, poxa, eu pensei que você fosse diferente, mais ou menos alguma coisa até negativa, né? Mas eu tenho muito arrependimento de uma coisa, Érica, de ter ficado calada. Muito arrependimento mesmo. Eu passei momentos assim muito duro, mas muito duro mesmo. Porque usaram meu filho como uma ferramenta política mais imunda que poderia ter. Eu nem imaginava que isso existia. Então eu estava esperando a tal da justiça, né? A verdade. Graças a Deus ela veio, né? Ela veio depois de 4 anos. Mas se eu, naquele momento, fosse imaginar que ia demorar 3, 4 anos, eu acho que eu nem sei se eu estaria aqui hoje. Porque Deus prepara a gente. Eu sou uma mulher de uma fé, sabe, Érica? Deus prepara a gente. E eu vejo hoje tudo que falam que é dificuldade, eu vejo como preparação para a minha vida. Eu não coloco mais esse nome dificuldade na minha vida. Porque eu creio que todos nós estamos aqui por algo. A gente tem uma missão aqui nesse mundo, né? E, de repente, eu me vi... Eu nunca me coloquei num lugar de sofredora, coitadinha, jamais. Até porque quando Deus me colocou nessa situação, eu tive o prazer, eu falo prazer porque de conhecer vida de outras mães, de outras pessoas que estão sofrendo tanto ou muito mais do que eu. O que eu fico triste inclusive eu até escrevi um livro sobre isso, sobre esse caso do meu filho Alejandro, que você sabe, é notório que não se falava em outra coisa, é época de eleição, né? Eu vou escrever um livro não colocando meu filho como coitado, porque igual meu filho, e muito pior, está cheio no presídio. Não colocando eu como coitada, eu mãe, sou dependente química, não, porque eu sei que eu como mãe, eu sou mais uma. Mas eu queria fazer essa relação de justiça e política. E a política sobrepõe tudo. E isso me espantou muito, sabe? Me espantou muito. Hoje mesmo eu tenho vários processos que continuam caminhando. Tive até com uma juíza muito, muito ponderada, muito justa, né? Que é o que eu falo, Érica, se é verdade, o correto seria a pessoa ir lá, fundamentar, né? Mas nem comparece. Simplesmente não comparece. E como não é época de eleição, ninguém fala mais nada. Olha, falavam que eu era dona da Bescar. Eu fiz 3 vídeos. Porque se eu sou dona da Bescar, eu queria ir lá agora, até te dava um carro agora. A gente podia fazer um sorteio aqui. Outro dia me pararam em Irandu, outro dia na época de campanha me pararam, acho que foi em Iranduba, Itacoatiara, não estou segura. Primeira dama, eu queria muito, me chamou de primeira dama, nem era mais. Quero muito falar com a senhora, por favor, me ajuda. Eu trabalho com carro e meu carro quebrou. A senhora consegue me ajudar no financiamento, que eu sei que a senhora é dona da Bescar? Cara, me deu um soco no meu estômago, sabe? Porque aí eu respirei fundo e disse, olha só, se eu sou dona da Bescar, não vou dar carro só para você, não. Eu vou dar para tua mãe, para o teu pai, para tua avó, para os teus... Tem filho? Vou dar para os teus filhos, para todo mundo. Isso é mentira. Isso é um jogo de uma política imunda e suja que usam. Porque se eu sou dona da Bescar, me dá o contrato, mostra o contrato que eu sou dona da Bescar. Falaram que era dona da Zona Azul. Caio, quem é dono da Zona Azul? Não sei nem quem é o dono. Bescar nunca vi na minha vida. Quer dizer, umas maldades que foram plantadas, sabe, que hoje não aparece ninguém para se fundamentar e justificar o que foi dito, né? Eu sou muito a favor da PL, né, contra fake news, mas fake news, não contra... Eu acho que toda pessoa que é casada, por exemplo, com o Arthur, que é um homem público, eu sou uma figura pública, eu não deixo de ser. Então é natural que as pessoas questionem. Eu não tenho problema nenhum em responder o que for necessário. Inclusive, eu estou à disposição. Se tiver alguma pergunta a fazer a mim, eu estou à disposição. Mas completa, pode ser qualquer coisa, nada me chateia. Mas desde que seja em cima de uma verdade, de fatos e não de mentiras. Porque eu não sei lidar com mentira.
Nessa parte eu sou muito ignorante, entendeu? Sou muito ignorante. E quando eu te falei que me arrependo, porque naquele momento que aconteceu aquilo tudo, eu fui orientada a não falar. E assim, e o meu instinto fala, e eu não falar. Por que não falar? Tem que falar. Se as pessoas estão pensando algo, a gente tem que responder e deixar as pessoas pensarem, mas com uma fala minha. Não, se você observar, não tem nada, nenhuma fala minha falando a respeito. Sempre é o que os outros falavam. Qual é o teu sentimento hoje, depois de tudo isso que passou, né? E principalmente para pessoas que passam por problemas também como esse. Como é que você sente hoje? Como é que você falaria para essas mulheres que estão assistindo? Porque esse programa é para mulheres. Mas imagina essas mulheres que vivem nos bairros, que vivem em suas comunidades, que sofrem uma série de situações dentro da família, que não têm o apoio necessário. Então, é para essas mulheres que eu gostaria que você mandasse uma mensagem. Aí são duas coisas separadas, né? Das mentiras, que a gente sabe que o objetivo era atingir o meu marido, né? E a outra é a questão da dependência química, que é uma doença que, nossa, eu não desejo nem para o meu inimigo. E é uma doença grave e que requer, assim, muita resiliência nossa como mãe, muito amor. E eu até tive o prazer de conhecer várias mães que me ligavam quando falaram, conseguiam me ver como mãe, né? E não tiraram aquela capa, né, de que meu filho era enteado do prefeito Arthur, então matou alguém. Meu filho não matou ninguém. E outra coisa, eu vou deixar bem claro aqui: meu filho nunca foi acusado de assassino. Não tem uma linha que fale. Ele foi acusado de omisso. Omisso é uma pessoa que poderia ter evitado. Quer dizer, você imagina, todos eles usando droga, bebendo, como que ele ia evitar alguma coisa, né? Mas para essas mães, Érica, eu tenho uma mensagem que é a gente ter muita fé, pedir muito a Deus, porque a gente precisa ser muito resiliente, mas muito resiliente, porque não é fácil. A sensação que dá é que a gente está enxugando gelo. Aí alguém pergunta, ninguém mais fala do Alejandro, né? Será que alguém está preocupado com a vida do meu filho hoje? Você acha que alguém está preocupado com a mãezinha do Flávio? Com o Flávio? Aquela senhora, eu vi ela uma vez, eu chorei, porque usando a morte de um filho para fazer o que fizeram, isso é uma covardia. Você acha que alguém está preocupado com ela, com o Flávio, com o meu filho? Não, a preocupação sempre foi atingir o Arthur. E eu sei a dor que é uma mãe que tem um filho dependente químico. Eu tenho, porque ninguém hoje fala do Alejandro, né? Mas o Alejandro segue sendo dependente químico. Eu sigo lutando com ele. Não tem nem 2 meses, ele estava internado. E meu pai, graças a Deus, vivo, mas meu pai sofre muito também. O recado que eu dou para uma mãe é a gente não desistir nunca. A gente não pode desistir. Mas não esqueça também de você. A gente precisa pensar na gente. Chega um determinado momento que a gente compreende que não adianta você querer fazer tudo, porque tem uma parte que é deles. Se eles não quiserem, não tem nada. Você pode dar a vida, eles não vão parar. Então, pense em você também. Essa mãezinha, pense em você. Sabe aquela história do avião, que quando cair a máscara, coloca em você, depois no filho? É a pura verdade. A gente tem que estar bem para outras pessoas estarem bem. Exato, né? Vocês precisam, toda mãe precisa estar bem. E quando falo filho da mãe, é pura verdade. Porque quando aparece, você vê que a quantidade de mãe, quem está mais comprometida sempre é a mãe. E a gente sofre porque a gente tem que ser mulher, né? A gente tem que ser mãe, tem que ser profissional, tem que cuidar da casa. Enfim, ser mulher não é fácil. Eu achei lindo o nome de vocês, do programa, porque é algo que a gente precisa, exatamente como você falou, da gente levar mais para o lado muito, muito pessoal, né, de cada mulher, que todos nós somos iguais. Eu não sou diferente de você, nós temos as mesmas necessidades, os mesmos desejos, não é verdade? De repente, eu vejo que na época que eu era primeira-dama, se por incrível que pareça, Érica, a maioria das pessoas que mais reclamavam de eu estar ao lado do Arthur, porque falavam assim, por que essa mulher está fazendo aí? Você acha que você já deve ter escutado isso? O que essa mulher está fazendo aí? Quer dizer, a maioria que falava era mulher.
Agora veja como é que estão as coisas, como é que a mulher está tomando a sua posição. Qual o problema da mulher estar onde ela quer? Você vê algum problema? Mas eu enfrentei isso, não foi fácil. Era mais fácil ficar em casa, ser a primeira dama donzela lá, toda arrumadinha, bonitinha, dando jantar, chazinho, né? Isso não faz parte do meu show. Então, eu nunca deixei de ter minha essência. E isso me custou também muito caro, sabe, Érica? Tomei uma fama aí absurda de quem não me conhece, é dona disso, dona daquilo, roubou isso, fez isso. Cadê? Sabe, quem me conhece hoje e teve a oportunidade de conversar comigo, estar comigo na minha casa, já falaram para mim, nossa, você tinha que ter falado isso. As pessoas têm uma ideia completamente diferente de você. E é verdade, Érica, às vezes a gente se cala e a gente não se cale nunca. Não se cale. É melhor você errar e voltar, pedir desculpa, mas calar jamais. O calar, para mim, é claro que tem momentos na vida que o silêncio ele fala até mais do que palavras, né? Mas eu falo não calar diante de um problema. A gente precisa enfrentá-lo. E com palavras, dando a cara, falando. E eu nunca me neguei. Só que como esposa do Arthur, não, melhor não, sabe aquela coisa? E eu, como eu te falei, a gente cai de paraquedas. Qual é a estratégia, como deve ser, como deve se comportar uma primeira dama? Eu, como mãe, eu saberia como me comportar. Você sabe que aconteceu uma coisa interessante? O Alejandro estava preso naquela delegacia lá ali da Ponta Negra. E ele ficou um mês lá, Érica. Você que tem tua filhota aí, amiga. Você não sabe o que é você dormir e saber que teu filho está dormindo ali naquele chão. E injustamente, né? Porque se ele fosse culpado, eu ia estar do lado dele da mesma maneira, mas erro a gente paga, né? Mas aí aconteceu que ele foi para a custódia, né? Teve lá iam definir se ele voltaria ou não. Quando ele voltou, quando eu soube pela televisão, porque não me deixavam nem ir lá com ele, pela televisão, pelos advogados, né? Que ele ia voltar para a prisão. O meu marido tinha saído, não tinha carro. Eu cheguei, eu desesperada, eu quero ver meu filho, eu preciso dar um abraço no meu filho. Eu fui lá para a garagem, não tinha ninguém, só tinha um segurança e não tinha um carro. Eu falei assim, eu quero ir lá ver meu filho. Aí esse segurança, engraçado, dona Elizabeth, não tem. Aí eu abri o portão, de quem é essa moto? É minha, dona Elizabeth. Me leva. Não, mas eu não posso, como é que eu vou levar a senhora na moto? Eu falei assim, me leva, por favor. Eu sei que eu fui atrás da moto dele lá, como carona. Aí quando eu cheguei, tinha um carro da imprensa, eu estava na garupa da moto com capacete. Eu tirei o capacete, a menina que estava segurando o microfone e o rapaz que estava segurando alguma máquina, não me lembro qual é, quando me viu, correu para querer filmar e gravar alguma coisa. Não deu tempo, graças a Deus entrei na cela e saí de lá um pouco mais tarde, porque era imprensa para tudo quanto é lado. Mas foi o que o nosso advogado falou. Você sabe quantos meninos como o Alejandro a gente tem hoje aí? Ninguém se interessa por eles, né? Nosso advogado falou assim, Arthur, se o Alejandro não fosse enteado do prefeito Arthur, isso não dava nem 2 laudas. Enfim, mas não vamos falar mais. Eu acho que tudo, como eu te falei, sabe, Érica? Tudo na vida é um aprendizado. Se Deus permitiu que isso acontecesse, é porque algo muito, mas muito maior do que simplesmente o sofrimento ele tinha para me passar e para me fazer aprender. E eu tive essa oportunidade. E por que você acha que a tua imagem é uma imagem que incomoda? Sem ser só sobre a questão da política, a gente fala agora sobre falta de sororidade feminina, né? E é uma coisa que a gente não fala muito sobre isso, mas a gente precisava falar. Falta de apoio, de união, de entendimento, né? Você vê que os homens, quando um homem faz alguma coisa, o outro homem não entrega. E quando é a mulher que faz algo, a própria mulher vai lá e fala mal da mulher, né? E você é uma mulher que se cuida, que levanta essa bandeira da qualidade de vida, do bem-estar. Eu queria que você deixasse aí uma mensagem, né, para essas mulheres, para falar um pouco, baseado na tua história, nas tuas experiências, né? E para quem está assistindo a gente. Então, como você falou, Érica, eu acho que nós precisamos nos unir mais, sabe? E quando a gente apoiar mais as mulheres, por exemplo, eu vejo você e sua filha, 2 mulheres à frente, você não tem noção o quanto eu torço por vocês. Uma coisa que eu não tolero, sabe, Érica,
é a gente querer mostrar aquilo que a gente não está sentindo e não é. E, infelizmente, as redes sociais nos cobram, está sempre cobrando muito essa constância. Você pensa que a gente tem que estar alimentando, está sempre bonita, está sempre feliz, está sempre tudo perfeito. É mentira. Nós temos problemas. Eu tenho problema como você tem, todos nós temos. Se a gente deveria dividir mais os problemas. A gente, não para passar problema, mas para a gente aprender e saber onde a gente pode ajudar. Muitas das vezes você não precisa ajudar financeiramente, às vezes com uma palavra, com um gesto, com uma experiência, você pode ajudar. Então, acho que a gente tem que dar mais a mão uma para as outras e compreender que não tem essa questão de mulher e um homem, né? Porque a capacidade de ninguém está no sexo, você concorda? Então, a oportunidade que o homem tem, a mulher deve ter igual. Sabe, lá no Tribunal de Contas, eu vejo uma foto cheia de homem, só a Yara no meio. Nossa, eu tenho um orgulho daquilo danado. Porque é uma mulher. Eu torço muito por mulher. Eu acho que é isso que deveria acontecer. Como eu te falei, na época que eu era a primeira-dama, muita mulher reclamava, questionava e mandava print. O que essa mulher está fazendo aqui? Nossa, tem que apoiar. Uma vez eu fui no Temer, que na época era presidente. O que essa mulher está fazendo aí? Sim, eu fui, porque meu marido me chamou e eu só fiz aprender. Por que não? Não é verdade? Então, acho que a gente precisa ser mais amiga. A gente precisa ter mais empatia. Sabe, gente, eu posso ficar um tempão sem te ver, Érica, mas meu desejo de querer você bem tem que existir. Porque só assim que a gente se fortalece, né? Agora, quantas? Um desejo até mal. Desejo até que as coisas não andem, não caminhem, que você fique feia ou gorda ou, sei lá, qualquer coisa. Mas para quê? Né? Então, eu penso que a gente precisa nos unir, a gente precisa estar mais juntas, sabe? E compreender mais umas às outras, e você também como mãe, com os filhos, com as próprias filhas, né? E você com a tua relação com a nossa pequena Letícia ali, eu admiro demais, eu acho tão gostoso. Vem cá, podia mandar um vídeo um dia vocês brigando, né? Ah, manda, por favor. Vou sim. A gente já pensou em fazer até um reality sobre isso. Não, mas você sabe o que é bacana? É o dia a dia, amiga. Às vezes eu fico pensando, a Paloma até às vezes ri, porque tem coisas quando eu estou gravando que eu falo e eu expresso aquilo que eu estou sentindo, né? Ah, isso não pode. Mas eu queria poder falar. Por exemplo, eu estou pintando, eu sou de pintar, de colocar papel de parede. Hoje mesmo estava lá cavando lá para plantar. Isso é tão gostoso, sabe? Por que não isso não pode? Claro que pode. E eu acho que a gente devia e deve isso para as mulheres, porque você é uma mulher pública, eu sou uma mulher pública, e aqui também a gente tem mulheres que não são públicas, mas que são mulheres de verdade, também guerreiras. E esse programa está aberto para você, que quer contar sua história, quer trazer um pouco dessa informação. Vem, manda um direct pra gente pelo Portal Manaus, que você pode ser a próxima entrevistada também. Muito obrigada, Elizabeth, por estar aqui conosco. Obrigada, Érica. Obrigada, Marcos, Letícia, todos vocês aqui, a todos que assistem o Portal. E obrigada, viu, por essa oportunidade e me incluir como uma mulher que inspira. Eu quero fazer isso, continuar fazendo isso, o que eu puder fazer para colaborar. E vou te indicar algumas mulheres que eu tive o prazer de conhecer. Não são nomes públicos, mas são umas guerreiras assim que, nossa, é pau para toda hora, como falam, um português bem claro. Obrigada, Elizabeth. Obrigada para você que está assistindo. Beijinho, não. Não faz parte de mim esse negócio de mão.